somos alunos do primeiro ano do bacharelado da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto que realizaram as imersões da disciplina de Integralidade do Cuidado em Saúde no Núcleo de Saúde Familiar número 3. A gente vai abordar brevemente alguns dos principais tópicos abarcados ao longo das aulas como uma maneira de relembrar e sintetizar o conteúdo que é parte fundamental da nossa formação. O primeiro tópico é o da territorialização. A gente pode definir território como um espaço geograficamente delimitado, estabelecido através de disputas de posse e poder, que pode sofrer alterações devido à dinâmica da população. A ocupação de um determinado território traz modificações nos limites geográficos, na paisagem, nas condições e no modo de vida das pessoas, a fim de se adaptarem a essas modificações. Por exemplo, as condições de vida de uma pessoa que mora na zona rural são diferentes das condições de vida de uma pessoa que mora em uma cidade industrializada. Cada território vai ter as suas particularidades, como seu quadro epidemiológico, condições sociais, ambientais, econômicas, sanitárias, entre muitas outras. Há também as chamadas áreas de risco, locais onde a população apresenta níveis de saúde inferiores quando comparados ao restante da população. Em geral, essas áreas de risco estão presentes onde as condições de saneamento básico são precárias, há escassez de água tratada, poluição, tráfico de drogas e violência. Sendo assim, cabe à equipe de saúde se apropriar das condições desse território e estabelecer uma relação de vínculo e pertencimento entre a população e os serviços, além de caracterizar a área, ou não, como área de risco, a fim de conseguir proteger e auxiliar todos os que moram nesse território por meio da prevenção e promoção à saúde. Esse processo é chamado de territorialização, ou seja, o reconhecimento contínuo de um determinado território através da coleta e análise de dados da população que reside nessa área. Durante as imersões do Núcleo de Saúde Familiar 3, foi possível observar as características de territorialização, porque, além de analisar as condições ambientais e sanitárias da água, tanto virtualmente quanto pessoalmente, nos apropriamos das condições de saúde das pessoas que ali residiam por meio de prontuários e estabelecemos esse vínculo com os pacientes, o que possibilitou auxiliá-los na prevenção e promoção à saúde. Quanto aos conceitos de biossegurança, as imersões proporcionaram uma ótima oportunidade para começarmos a nos atentar à observação dos protocolos que impedem a disseminação de agentes infecciosos, especialmente em meio ao contexto da pandemia de SARS-CoV-2. Nas visitas domiciliares, através do contato mais íntimo com pessoas muitas vezes fragilizadas pela idade ou por doenças crônicas e também ao perceber o indivíduo em sua integralidade, como portador de laços afetivos, sentimentos e de uma história, começamos a nos sensibilizar sobre a responsabilidade que temos em preservá-lo, sobre o risco e as consequências de o expormos a não respeitarmos as regras e etiquetas de biossegurança, dentre elas, lavagem das mãos, uso de álcool gel 70%, máscaras cirúrgicas e distanciamento. Dando continuidade, iremos abordar agora o tópico entrevistas. A entrevista é uma parte crucial para estabelecer um contato e um sentimento de confiança entre o profissional e o paciente. Ela propicia interações sociais, obtenção e troca de informações e experiências, além de fazer-nos repensar ideias preconcebidas. Para que a entrevista seja realizada de maneira que traga os resultados desejados, primeiramente, é importante que haja um planejamento. Nesse planejamento, deveremos traçar o objetivo da entrevista, como, por exemplo, obter informações da família. Em seguida, durante a execução, não podemos esquecer de escutar, estimular, apoiar, informar e esclarecer. É durante a execução também que procuramos propiciar um ambiente amistoso, informar a duração, o objetivo e a finalidade da entrevista, e coletar as informações da família. Outro aspecto importante durante a execução é estar atento às necessidades e potencialidades do paciente e da família. Após a parte da execução, nós, como profissionais da saúde, faremos a avaliação, entendendo a estrutura, a comunicação, os vínculos, crenças e distribuição de papéis familiares. As atividades diárias, como o trabalho e o lazer, identificam os ciclos vitais, das demandas e das necessidades de saúde. Por fim, é necessário que haja o registro da entrevista, de maneira ética, documentando a entrevista e facilitando a continuidade do cuidado do paciente. A observação é uma ferramenta importantíssima para a prática da enfermagem. Inclusive, o melhor modo de se observar o sujeito é a partir da entrevista, processo citado anteriormente. Para realizarmos a observação, é importante compreender bem o indivíduo e o ambiente. Devemos escutar atentamente, demonstrar interesse genuíno, agir sem julgamento, evitar interpretações precoces, ter empatia e realizar questionamentos internos, identificando palavras ou fatos que confirmem o que pensamos ter entendido. Outra constituinte importante para a entrevista e o serviço de enfermagem em geral é a comunicação. É por meio dela que os profissionais de enfermagem podem determinar os objetivos a serem atingidos pelo paciente, por si mesmo e em conjunto.
Para que haja uma comunicação correta, é importante que o profissional entenda como ela funciona. Existe a comunicação verbal, por meio da fala e da escrita, a não verbal, por meio da postura, da expressão facial, do toque e de tudo que não envolva palavras, e a paralinguística, por meio do tom e do volume da voz, do ritmo de fala, da pausa, das ênfases e de outras características que transcendem a fala. Outro aspecto importante é reconhecer os elementos do processo da comunicação, como o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o contexto, os ruídos que podem alterar a estrutura da mensagem e as barreiras, que são as limitações do emissor ou do receptor. A entrevista, a observação e a comunicação trabalham a maior parte do tempo juntas e são essenciais para a prática da enfermagem. Em todas elas, o profissional precisa atuar com muita empatia. Boa tarde, dando continuidade à apresentação, vamos falar um pouco das necessidades em saúde. Dentro da sociedade, os indivíduos ocupam diferentes posições sociais, ocasionando desigualdades que resultam em necessidades, estas percebidas no conjunto da vida social de cada indivíduo, sendo consequências de modos de trabalho e de viver. Visto isso, o serviço de saúde, que tem por base o cuidado integral, deve ver as necessidades em saúde não como algo unicamente relacionado a doenças e à conservação da vida, mas sim como um projeto que permita ao indivíduo ter todas as condições para desfrutar da vida da melhor forma. Sendo assim, as necessidades englobam todas as vulnerabilidades expressadas de acordo com os modos de vida e identidades sociais. As necessidades podem ser visualizadas a partir de classes e a partir delas buscam a causa. Por exemplo, falta de medicamentos e de atendimento especializado são necessidades de acesso e a ausência desse tem como uma causa um motivo social. Desse modo, todos os pontos se interligam, demonstrando a importância da atenção básica e do serviço de saúde em geral, criando um vínculo com o indivíduo e reconhecendo seu estado como um todo e tendo como objetivo buscar meios para intervir que sejam efetivos e obtenham resultados positivos. As necessidades em saúde podem funcionar como analisadoras das práticas em saúde, considerando que seus reconhecimento e enfrentamento estão vinculados aos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, o que implica por parte das equipes de saúde em esforço de tradução e atendimento às necessidades trazidas pela população. Acredita-se que os serviços de saúde, quando se organizam em foco nas necessidades da população, podem ou tendem a serem mais eficientes no sentido de apresentar maior capacidade de escutar e atender às necessidades em saúde. Dando continuidade, vamos falar agora sobre o genograma. O genograma é o meio gráfico de representação do grupo familiar. Ele é utilizado para auxiliar na avaliação e no melhor conhecimento sobre a família que está sendo acompanhada pela equipe de saúde. Ele possibilita a representação visual da estrutura dinâmica familiar, bem como os eventos importantes da sua história, como a separação, nascimento e morte. Este instrumento permite maior aproximação do grupo com o profissional, além de facilitar a visualização, entendimento e identificação do grupo familiar e cada membro envolvido. Oferece ricos dados sobre saúde, ocupação, religião, etnia e migração. Pode ser utilizado para adquirir informações úteis tanto para a família como para o enfermeiro sobre o desenvolvimento e outras áreas de funcionamento familiar. Na construção de um genograma, um casamento ou relacionamento consensual é denominado por uma linha horizontal. Os filhos são denotados por linhas verticais e são inseridos em ordem de nascimento, da esquerda para a direita, do filho mais velho para o mais novo. O nome e a idade da pessoa devem ser anotados dentro do quadrado do círculo, e do lado de fora do símbolo, os dados significativos cotados da família devem ser anotados, como, por exemplo, doença ou o trabalho que a pessoa realiza. Se um membro faleceu, o ano de sua morte é indicado em cima do círculo ou do quadrado. Quando é utilizado o símbolo de aborto, o sexo da criança deve ser identificado, caso ele seja conhecido. A pessoa índice, que é o entrevistado, é representada por duas linhas dentro do seu quadrado ou do círculo. Se tiver algum tipo de separação, é representado por um traço entre a linha horizontal que uniu o casal, e se for caso de divórcio, são dois traços. E por último, se houver morte de algum integrante, ele deve ser feito dois traços cruzados em forma de X dentro do símbolo, que é o quadrado ou círculo. O uso do genograma possibilita ao profissional de saúde obter uma revisão rápida da situação da família, tais como um novo casamento ou a presença de criança fruto de uma relação anterior. Também permite avaliação e compreensão rápida da família, e conhecimento da necessidade de rastreamento do paciente de alto risco, promoção de alterações do estilo de vida e maior ênfase na orientação do paciente. Agora vamos falar sobre o Ecomapa. O Ecomapa é uma representação gráfica das instituições e redes sociais a quem o entrevistado tem vínculo. Ele permite que o profissional de saúde tenha a melhor efetividade para avaliar o suporte à rede social do indivíduo.
Ele utiliza-se de símbolos que representam a qualidade dos vínculos que o indivíduo apresenta. Seu objetivo é representar os relacionamentos dos membros da família, com sistemas mais amplos. Para a construção de ecomapa, a família índice é colocada no círculo central, a que se dá o nome de família ou casa. Os círculos externos representam pessoas, órgãos ou instituições no contexto familiar. São desenhadas linhas entre as famílias e os círculos externos, para indicar a natureza dos vínculos afetivos existentes. Linhas retas indicam fortes vínculos, linhas pontilhadas indicam vínculos tênues, e linhas cortadas indicam relações estressantes. Quanto maior a linha, mais forte o vínculo afetivo. Assim, quanto mais linhas conectadas, significam também vínculos mais fortes. O que deve ser incluído no ecomapa são os serviços de comunidade, como creches, escolas, unidades de saúde, grupos sociais, igrejas, associações de moradores de bairro. Relações significativas como os amigos, vizinhos, família, trabalho e atividades de lazer também devem ser incluídas. A utilização do ecomapa tem o potencial de representar a presença ou ausência de recursos sociais, econômicos e culturais. É um retrato do momento da vida do paciente, ou seja, sua constituição é dinâmica. Ele tem sido utilizado por diversas categorias profissionais na área da saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, e configura-se como uma opção valiosa para o clínico, por possibilitar uma visão mais ampla sobre a estrutura e dinâmica da família, de maneira a guiar as intervenções e condutas baseadas nos desequilíbrios identificados. Falaremos agora do tópico anotação de enfermagem. A anotação de enfermagem consiste em uma importante ferramenta de registro de informações relacionadas ao paciente. É organizada de forma cronológica a fim de relatar todos os cuidados prestados aos pacientes. Pela anotação, são observadas coisas como a evolução do paciente, a continuidade da assistência dos cuidados e avaliar se esse cuidado está sendo realizado de forma adequada. A anotação também serve como uma medida protetora do profissional de saúde, pois como são descritos todos os cuidados prestados, é possível conferir se houve alguma negligência durante a prestação do serviço de saúde ou não, por isso é importante que seja feita corretamente. Alguns dos aspectos precisam de atenção ao se fazer uma anotação, como por exemplo, devem ser procedidas de hora e data, assim como a assinatura do profissional e o seu respectivo número de registro do COREN. Não é permitido ser escrito em lápis ou uso de corretivos líquidos, a fim de se preservar a autenticidade do registro. Devem ser objetivas e pontuais, sendo legível e com uma linguagem clara. Não devem conter rasuras nem espaços ou linhas em branco. É importante que o registro seja feito logo após o cuidado ser prestado, a fim de uma anotação mais precisa do acontecimento. Não conter termos que representam um juízo de valor. Registrar dados do exame físico, cuidados realizados, intercorrências que podem ter ocorrido e orientações dados tanto para o paciente como para a família. Observar e anotar o estado em que o paciente chegou, como por exemplo sua mobilidade, se ele chegou deambulando, de cadeira de rodas, com auxílio, se existem acompanhantes, família, amigos e a precedência do paciente, residência, pronto-socorro, alguma outra instituição e etc. Observar as condições gerais do paciente, como higiene pessoal, estado de consciência, humor, estado nutricional e coloração da pele e queixas do paciente. Para finalizar, vamos falar sobre as medidas de intervenção. As medidas de intervenção é um instrumento usado pelos profissionais de saúde para orientar e ajudar nas necessidades tanto fisiológicas como psicossociais observadas nos pacientes. Na atenção básica, o profissional de enfermagem intervém na prevenção e tratamento de doenças e na promoção de saúde. O enfermeiro não deve só olhar para a queixa do paciente, mas sim promover a vida de uma forma mais ampla. A atenção básica possibilita que os profissionais de saúde criem um vínculo com os pacientes. Isso torna possível conhecer a história de vida, os vínculos que eles possuem com a comunidade e outros elementos do contexto de vida. Através dessas informações obtidas e de exames físicos, o profissional de saúde faz um levantamento das necessidades, tanto físicas como psicossociais, que o paciente apresenta e cria um plano de intervenção. Essa intervenção pode ser individual ou pode envolver todos os membros da família e até a comunidade. As intervenções podem acontecer em várias esferas de cuidado. Na esfera fisiológica, o enfermeiro pode criar um plano que dá assistência para o funcionamento físico e homeostático do corpo, podendo orientar com os cuidados de saúde, higiene, tratamento de doenças, realização de exames físicos, orientar sobre o risco de queda, entre outros. Já na esfera psicossocial, o enfermeiro auxilia na assistência das necessidades sociais, emocionais e culturais, podendo orientar, procurar um profissional de saúde da área, sendo um ouvinte dos problemas do paciente, encorajar mudanças de hábitos, entre outros. As medidas de intervenção são essenciais para promover o bem-estar do paciente, possibilitando com que ele tenha pleno auxílio em suas necessidades de saúde e tenha suas potencialidades evidenciadas. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação aqui
Muito obrigada a todos e boa tarde.